Olá! Vamos dar uma olhada numa teoria bem provocadora do professor Jian Shukekin. Ela propõe uma forma completamente diferente de enxergar o capitalismo moderno e, principalmente, a relação dele com a ansiedade que a gente sente no dia a dia. Beleza, vamos direto ao ponto. A teoria já começa com uma afirmação assim bem impactante. O sistema não seria sobre acumular dinheiro, como a gente costuma pensar. Seria, na verdade, sobre capturar e direcionar a energia e a atenção das pessoas. Tá, mas como é que se extrai essa energia? Bom, segundo a fonte, o jeito é fabricar ansiedade social de propósito. E isso seria feito através de três mecanismos muito poderosos. E aqui estão as três ferramentas principais dessa máquina de ansiedade. É um tripé: dívida, desigualdade e destruição de riqueza. Pensa assim, a dívida prende a gente numa obrigação sem fim. A desigualdade usa o medo para motivar. E a destruição de riqueza, essa força todo mundo a recomeçar do zero. Vamos entender cada uma delas agora. Primeiro, a dívida. Esquece a ideia de um simples empréstimo. Aqui, ela é vista como uma corrente, uma forma de prender as pessoas num ciclo de pagamento que nunca termina. O objetivo? Extrair muito mais valor do que foi emprestado inicialmente. E os juros? Os juros garantem que essa pressão, essa ansiedade, nunca vai embora. Depois vem a desigualdade. E olha, a teoria diz que ela não é um acidente, não é um efeito colateral, é uma peça fundamental do sistema. A ideia aqui é bem direta: manter uma classe pobre visível e permanente serve de ameaça constante. É para a classe média olhar e pensar: eu preciso trabalhar mais, muito mais, para não acabar ali. E por último, a destruição de riqueza. A teoria aqui é forte. Coisas como recessões e guerras não seriam eventos naturais. Seriam, na verdade, ferramentas para zerar o jogo, para destruir o que as pessoas conseguiram guardar. A analogia usada é pesada, mas muito clara. É como se o dono da terra queimasse o celeiro do camponês, só para garantir que ele nunca acumule o suficiente para poder descansar, para garantir que ele esteja sempre dependente e trabalhando. Ok, a gente viu as ferramentas: dívida, desigualdade, destruição. Mas como isso tudo se junta? Bom, segundo a teoria, isso forma uma estratégia bem maior, quase como um manual usado pela elite para manter tudo sob controle. E a estratégia tem três frentes de ataque, digamos assim. Primeiro, dá uma sensação de liberdade, de escolha, uma ilusão. Segundo, transformar o dinheiro numa espécie de Deus, um objetivo que nunca se alcança de verdade. E terceiro, que é o que conecta tudo, manter essa ansiedade social sempre no ar para que a energia de todo mundo esteja focada só numa coisa: trabalhar. Mas e se o sistema apertar demais? E se a pressão social ficar tão grande que a sociedade começa a rachar? Será que não tem um plano B? Pois é, a teoria diz que sim. Existe uma estratégia de saída. E essa estratégia é o tal do capital transnacional. A ideia é a seguinte: a elite não teria lealdade a um país, a um povo. A única lealdade é com o próprio capital. Então, se o lugar onde eles estão começa a pegar fogo, socialmente falando, eles simplesmente pegam seus ativos, pegam a si mesmos e vão para outro lugar, como Dubai ou Singapura. Deixam o caos para trás, sem problema nenhum. Peraí. Abandonar uma sociedade inteira ao caos que se ajudou a criar, isso é pesado. Como é que as pessoas que fazem isso dormem à noite? Como elas se justificam? É aqui que a teoria entra num campo bem interessante: a psicologia do poder. A fonte aqui divide o mundo em duas mentalidades, basicamente. De um lado, a classe que eles chamam de camponesa, que quer uma vida simples, família, e do outro, a classe credora. Para essa segunda classe conseguir exercer seu papel de controle e extração de energia, a teoria sugere que ela precisa de um sistema de crenças completamente diferente, um que justifique suas ações. Mas como é que alguém é convencido a fazer algo que vai contra a própria consciência? Para explicar essa virada de chave psicológica, a fonte recorre a um experimento que ficou muito famoso no século XX. Falamos aqui do experimento de Milgram, um estudo que, na prática, queria testar uma coisa: até que ponto a obediência a uma autoridade pode passar por cima da consciência de uma pessoa. A montagem era a seguinte: tinha uma figura de autoridade, o pesquisador de jaleco, dando as ordens. Tinha o voluntário, que era a pessoa sendo testada e que recebia a ordem de apertar um botão para dar um choque. E do outro lado, um ator, que fingia estar sentindo uma dor terrível a cada choque. O objetivo era ver até onde o voluntário iria, só por estar seguindo ordens. E o resultado? Bom, o resultado foi assustador. A maioria das pessoas continuou aplicando os choques, mesmo ouvindo os gritos de dor.
Por quê? Porque na cabeça delas a responsabilidade não era mais delas. Elas transferiram a culpa para a figura de autoridade. Elas estavam só cumprindo ordens. E é aqui que a teoria amarra tudo. O argumento é que certos grupos, certas sociedades funcionariam exatamente como essa figura de autoridade do experimento. Elas criariam um ambiente onde os membros podem transferir a responsabilidade de seus atos para uma força maior, não importa qual. A justificativa se torna: a culpa não é minha, não fui eu que decidi isso. Então, resumindo a ópera, o que essa teoria propõe é uma virada de chave completa. O capitalismo não seria um sistema para gerar riqueza, mas sim um sistema psicológico, um sistema projetado para extrair a nossa energia, usando a ansiedade como combustível e a transferência de responsabilidade como o mecanismo que permite que tudo isso aconteça. A gente passou aqui pelos argumentos centrais dessa teoria, e ela nos deixa com uma pergunta final, que fica para reflexão. Se a responsabilidade pode ser passada para frente com tanta facilidade, quem é que está de verdade no controle de tudo?